Maravilhoso é um adjetivo tão soberano que, inclusive, ele é utilizado pelo próprio Deus na boca do profeta Isaías para dizer, visto que meu nome é maravilhoso. De tão soberanamente que é o tipo de palavra que é colocada para definir algo ou alguém. Então, o próprio Deus faz uso dela para definir características do seu próprio nome, daquilo que ele tem poder para fazer. Então, isso também diz respeito a chamado, porque chamado não pode caminhar associado à necessidade. Você não pode atender o chamado porque você precisa. Ministério você não tenta. Eu vou tentar o ministério. Não tenta, já começou errado, vai dar errado, não foi chamado. Ministério você não tenta. Eu vou tentar isso porque eu não estou conseguindo aquilo. Ministério não está numa gama de opções, ele precisa ser a sua escolha. A única maneira de que isso seja de fato a convicção do seu chamado e de você ter certeza no dia mal que você foi chamado por Deus, é saber que isso não pertencia a um leque de opções aleatórias, mas isso foi a sua escolha, independente das opções aleatórias que você tinha. As pessoas que têm um ministério relevante, as pessoas que foram chamadas e que compreenderam isso de maneira intencional, não por uma ordem aleatória de fatos que te fizeram chegar a um lugar, não! As pessoas que em algum momento da vida precisaram tomar essa decisão de maneira racional e não só espiritual. Ainda que a motivação seja espiritual, no final a decisão é racional. É isso que eu vou fazer, é para isso que eu fui chamado, é o que eu vou me dedicar, é o que o coração queima. Quando chega essa hora e essa decisão racional, de consciência sã e não dentro de uma motivação 100% espiritual, porque você é ser humano. Uma hora a atmosfera de todo o quebrantamento que envolve o espiritual disso, você sai dela. E aí nessa hora você precisa estar apoiado numa decisão racional, que é a decisão que te faz viver depois que o culto acaba. E aí dentro desse contexto, você não pode caminhar pelos resultados do chamado. Você vai ter que caminhar pelos métodos de quem te chamou. E não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. É a melhor coisa da vida. Então, olha o que Jesus está fazendo. Terceiro ponto, e eu já entro aqui na mensagem. Por que o chamado é tão importante e aceitá-lo é tão importante? Por que não negligenciá-lo? Porque é necessário tomar uma decisão diante do convite. Veja, é um chamado. O que difere? Muitos são chamados e muitos são escolhidos. Algumas pessoas vão acreditar que é a predestinação, mas não é. É porque o chamado é uma oportunidade igualitária para quem quer descobrir o propósito. Mas a escolha não é obrigatoriedade de quem chama, mas de quem decidiu aceitar e viver aquilo. Então, por isso, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso não tem a ver com uma unção especial que Deus derrama. Eu chamei todos, mas vou derramar uma unção só sobre alguns. Não, isso não é sobre ele chamar, é sobre o comportamento de quem decide atender, aceitar o chamado. Então, os escolhidos, quem se faz escolhido? Quem aceita o chamado. Porque não é fácil, mas é a melhor coisa da vida. O que é a melhor coisa da vida? Identificar o propósito da minha vida. E o propósito da sua vida sempre vai apontar para a glória de Deus. Se não aponta para a glória de Deus, ainda não é o propósito. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem a ideia de viver procurando o propósito, sim ou não? E é por isso que a vida vive uma loucura. Você nunca acha, nunca sabe. Toda vez que eu abro caixinha de pergunta, que preguiça que eu tenho disso. Acho fantástico quem tem disposição, porque ajuda muito. Eu sou uma, que se eu achar uma caixinha de pergunta, eu vou passando. Se for escrito, então, ao invés de falado, melhor ainda. Adoro, muito bom, mas não tenho uma preguiça. Preciso que Deus me renove nessa área. E a maioria das perguntas sempre é: como eu faço para descobrir meu propósito? Como eu faço para descobrir o meu? Como se isso fosse uma coisa que estivesse em algum lugar que você precisasse acessar. E aí você está sempre procurando fora de você. É alguma coisa específica e você pensa que isso tem um título.
Você pensa que isso pode ser literalmente um ministério de louvor, literalmente tocar um instrumento, literalmente um lugar onde eu aguardo um dom que eu vou receber a partir do momento que eu tiver consciência de que é aquilo que Deus tem para mim, irmãos, e é muito mais simples do que parece. Chamado tem a ver com entrega. Primeiro você se entrega. Deus, o que o Senhor quer fazer? E aí ele vai te levar por vários caminhos, que às vezes passa para o banheiro, às vezes passa pelo altar, isso é que é maravilhoso. Mas ele não é um lugar onde eu procuro coisas que façam sentido para mim. Porque que a maioria das pessoas, por mais que tenham boas intenções e desejo de descobrir para que ministério elas foram chamadas, passam a vida confusas, mesmo dentro da igreja, acerca da objetividade do seu chamado. Por quê? Porque elas buscam coisas que façam sentido para elas. Aonde eu me encaixo melhor, o que combina melhor com a minha habilidade. Só que isso não é currículo de universo secular. Isso tem a ver com graça, com unção. O que é unção? A compensação das habilidades que você não tem. Uma das principais funções da unção é essa. Quando você vê alguém muito ungido, muito... Esses dias eu tive uma experiência sensacional. Uma pessoa estava num lugar para cantar. Não era eu que estava nesse lugar, não. Era uma outra pessoa. Me contou o testemunho esses dias. Aí a pessoa disse, menino, fui ouvir fulano, pensa numa pessoa que não tinha voz, não tinha jeito, não tinha nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que está fazendo ali, gente? Se não tem... A pessoa me contando. Aí viu, só que daqui a pouco, menos de 5 minutos de adoração, virou tudo. E virou, aí a pessoa me contou e disse assim, na hora eu falei, é o quê? Tem unção, mas isso tem unção na vida, isso tem azeite, isso tem óleo, isso parece até que carrega diesel. Ficou de louco. Aí eu falei, eu expliquei para a pessoa, eu falei, porque no reino, ele não chamou os que são. Então, todas as vezes que você vê a falta de habilidade, de traquejo, alguma coisa que parece que identifica que não seria para aquilo, porque não é tão bom quanto alguém deveria ser naquela área, pode ter certeza que a unção vai vir, vai preencher tudo, para compensar aquilo, para que o nome de Deus seja glorificado. Então não é como currículo, chamado não é como currículo que você entrega, falando das suas habilidades, às vezes não tem nada a ver. E por que você demora para descobrir? Porque você está procurando alguma coisa que faça sentido para você. Você quer? Por quê? E por que isso acontece? Porque no nosso ego, na nossa visão, realização tem a ver com me realizar. Entendeu? Então eu preciso me realizar. Eu preciso me sentir aceita, bem-sucedida, aprovada, seguida, amada, admirada, admirado. Sucesso. Sucesso é relativo, dependendo de quem está observando. Para algumas pessoas, sucesso tem a ver com aquisição, com posição. Mas, de uma maneira geral, as pessoas apontam isso como aceitação. Então, assim, quando eu tenho tudo que tenho para provar à sociedade que sou, consegui sucesso, mas isso é relativo. Por exemplo, a maioria das pessoas acham que quando tiver dinheiro, quando tiver na conta, quando elas adquirirem, quando elas estiverem em tudo que elas projetaram, ali elas vão se sentir realizadas. Gente, o maior índice de suicídio está na classe média alta. E não naqueles que ainda estão esperando ter. Será que isso ainda não prova alguma coisa? De que propósito não tem a ver com aquisição e sucesso não tem a ver com posição? Agora... Camila, eu estou procurando meu propósito. Deus vai revelar meu propósito. Você nasceu debaixo de um propósito revelado. Só que você está procurando uma coisa que já está debaixo do teu nariz, mas não vê. E por que você não vê? Porque você procura algo que faz sentido para você. Todas as vezes que essa é a nossa indicação, e isso é uma imposição humana da nossa natureza caída, nós vamos fracassar na busca desse propósito que sim nos realiza, mas não porque procuramos a nossa realização dele, mas porque procuramos que Deus seja glorificado naquilo que fomos chamados para fazer, mesmo quando não faz sentido para nós. Por exemplo, o Senhor disse o que a Jeremias? Antes que te formasse do ventre, eu te conheci. Isso aconteceu só com Jeremias? Não. A palavra de Deus diz que nós não nascemos num primeiro momento no ventre da mulher, nem na semente do homem, mas nos pensamentos. Então não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe, você está me entendendo? Aquele aborto que não deu certo, aquela rejeição, um abandono, seja o que for, irmão. Você está aqui porque você nasceu no pensamento de Deus. Aí nesse processo, a palavra do Senhor também diz que Ele nos teceu, como se fosse um tecelão. Está dizendo que Deus nos conhece fio a fio, por dentro e por fora.
Vai, vem comigo. Aí ele vira para Jeremias e diz assim: antes que te formasse no ventre, antes que você fosse conhecido pelas pessoas, você foi conhecido por mim. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci. As nações eu te dei por profeta, eu te chamei pelo seu nome. Você é meu, aonde eu te mandar ir, você vai. O que eu te mandar plantar, você planta. O que eu te mandar arrancar, você arranca. O que eu te mandar edificar, você edifica. O que eu te mandar, veja, eu te mandar. Falando rasgado, o que Deus está dizendo? Você só faz o que eu? Você foi feito para me realizar. Você foi feito para fazer o que eu quero. E você só é feliz quando você é bom nisso. Fazendo o que eu quero que você faça. Qualquer outra coisa fora disso te distrai. Daqui a pouco você se perde do propósito e perde o sentido do que você estava fazendo. Como que perde sentido uma coisa que outrora eu era tão bom fazendo? Porque o que mexe com o meu chamado não é o que eu faço, é a motivação pela qual eu faço. Perdeu a motivação, não importa o quão habilidoso seja. O louvor não vai ter mais sentido, a pregação não vai ter mais sentido. O serviço, o voluntariado da igreja vai se tornar um enfado. Por quê? Se você é tão bom fazendo isso. Porque perdeu a motivação, perdeu a habilidade. Ou perdeu a alegria de fazê-lo. Antes que te formasse. Então, veja, a utilidade que você procura no futuro já existia antes do seu nascimento. O propósito que você está buscando lá na frente, o propósito que você está buscando com uma finalidade que ainda vai conhecer, ele nasceu antes de você. Preste atenção nisso aqui. O que isso significa? Significa que é impossível dar errado. Camila, se é impossível dar errado, por que está dando errado? Porque você está trafegando na via oposta. Literalmente, quando alguém diz assim para você, você nasceu para dar certo. Mano, nasceu mesmo. Nasceu mesmo. E aonde se perde? Na procura por aquilo que eu me realizo para me sentir aprovado pela sociedade. Volte para o texto, aonde nós mencionamos aqui. Paulo escrevendo, porque dele, por ele, são... Você quer ver uma visão romantizada que te desvia do propósito original de Deus para a sua vida? A ideia de que eu nasci para descobrir meu propósito. Eu não nasci para descobrir meu propósito, eu nasci para cumprir meu propósito. Camille, quem nasceu primeiro, eu ou o meu propósito? Seu propósito. Agora, o ego não te faz ver isso. Inebria o entendimento. Preste atenção nisso aqui. Se por ele, para ele, são todas as coisas, Deus estava pensando em quem quando me criou? Nele. Mas você acha que Deus estava pensando em você. Deus não estava pensando em mim quando me criou. Porque dele, por ele, são... Então assim, vou parafrasear para a gente entender. Vou teatralizar, tá? Só para a gente entender. É só um antropoformismo. Vou tentar atribuir a Deus sentimento humano só para a gente entender, É como se Deus estivesse um dia dizendo assim, o que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? O que eu vou fazer para glorificar o meu nome hoje? Vou glorificar meu nome no louvor, na palavra, no serviço, no voluntariado, na pregação, numa cidade, numa região. Vou botar o fulano no ventre do ciclano. Eu pensei, ele pensou. Nós estamos nascidos no pensamento de Deus. E aí você nasce no pensamento de Deus. Mas o que originou você como resposta ao pensamento de Deus? A ideia de que ele estava procurando algo ou fazendo algo para a sua. Então, sem romantismo nenhum. Quando Deus me criou, ele estava pensando em quem? Tem como isso dar errado? Alguma coisa que Deus faz dá errado? Alguma coisa que Deus faça dá errado? Mas por que não está dando certo para você? Porque você está, de um tempo para cá, procurando coisas que só façam sentido para você. Você não está procurando coisas que façam sentido para a glória de Deus. Você não está procurando coisas que façam sentido para que o nome de Deus seja exaltado.